Sujeito oculto. Você sempre traz coisas de um grande conhecimento. Quando eu penso, compreendi, você diz, eu lamento. Mas há sempre algo além do que se vê, porque só você pode ler livros que já não se encontram mais, porque eu não sou você. Você lança o seu olhar, vê mundos e direções, você me mostra muitas cores e eu só sei dizer quantas são. Porque há sempre algo a mais que só você consegue ver, porque eu não sou você. Você dá um sorriso, eu penso, posso rir também. Você diz, há um engano. Bem, eu sei, eu me enganei. Há sempre um tempo, um espaço, e só você sabe onde é, porque eu não sou você. Passo o fim de semana entre cubos e clubes de livros, leio jornais tridimensionais, artigos novos, livros antigos, armo ideias e proposições e você me diz, é quase isso. E agora, eu já sei, pateticamente, o que sei é quase isso. Você está sempre em um ponto em que não sei bem onde fica, porque eu não sou você. Você fala de guerrilhas e motins, fatos de uma quase revolução. Você tem fotografias, gentes, rostos, lugares e datas, coisas que vêm de 100 em 100 anos. E eu venho de ônibus, de lugares comuns e fatos cotidianos. Pois só você sabe estar no lugar e a hora certa, porque eu não sou você. Ah, você fez a história que eu só posso ler, porque eu não sou você. Sempre é uma pergunta que paira quando se está à beira da morte. Porque eu não fui eu. Zé? Uhum. Okay. Um brinde à poesia de César Magalhães Borges. Bem-vindos a mais uma sala de leitura. Está ao meu lado aqui o grande mestre, meu professor César Magalhães Borges. Bem-vindo, César. Obrigado, Fabiano, pelo convite. É um prazer participar pela segunda vez aqui do Sala de Leitura. Aí a gente chega em folhas soltas. Poesia incidental. Poesias. Então, vou começar de novo. Que tem o charme do diário de um livro, né? É. E o Um pôster poema. Um pôster poema. E são pistas de como o livro foi feito. Aí. Então, esse é o livro. Quando eu pensei em folhas soltas, né, veio a ideia da poesia incidental, que é um conceito tirado da música. Uhum. De novo a música. Como é que é isso, da música incidental? Quando um intérprete, pode ser uma banda, pode ser um cantor, enfim, mas quando um intérprete, pode ser inclusive uma orquestra, né, sai de um tema musical e cai em outro tema musical. Eu lembro que a época do lançamento do livro, eu usava muito o exemplo do Gilberto Gil cantando Metáfora, né? Que lá no finalzinho ele ficava subindo, né? E cai em Penny Lane dos Beatles. Voltava para o tema do Gil. Então essa passagem incidental, né, de um tema para outro, eu falei, puxa vida, né? Isso é lindo. É um poema maravilhoso, né? É um soneto belíssimo. A do Gil, um negócio assim, né? Fantástico, né? Que reafirma a ideia, né, de que muito letrista de música é poeta. Então, uma coisa é só você, né, encaixar a letra numa melodia, e outra coisa é você conseguir, de fato, né, fazer um texto com muita propriedade. Metáfora do Gil sobrevive sem a música, tranquilamente como texto, né, se coloca ali. Então, é um poema fantástico, né, uma letra de canção fantástica. Né? E eu fiquei pensando nisso, falei, poxa vida, né, seria bacana conseguir fazer um livro como se fossem peças de um varal, né, em que um poema chamasse o outro, um poema caísse no outro, né, como numa conversa, vou falar nisso, então, mas lembrando de tal coisa, um assunto vai levando ao outro. Né. Então eu quis fazer um livro assim, né, de poesia incidental. E aí,
Deu trabalho. Deu muito trabalho. Eu me lembro que eu parti assim, de um universo de aproximadamente uns 700 poemas para chegar aos 100 que tem no livro. Eu fiz um livro com 100 poemas. Mas assim, então eu tive de... fazer uma garimpagem? Exato. Assim, fiz. Então, assim, uma peneirada daquelas, tal, e depois procurando isso, olha quais eram os pontos de intersecção. Então, eu poderia ter um bom poema nas mãos, mas se ele não tivesse um diálogo interno, ele não entrava no livro. Simplesmente isso. Esse está fora, não porque não seja um bom poema, mas porque ele não cabe neste livro. Né? E aí, fui assim, alinhavando esses poemas e para eu não me perder nesse meu trabalho, né, o que eu estava ligando com o que, eu fui escrevendo um diário meu, fazendo anotações de trabalho. Quando eu percebi, né, que o livro estava pronto e tudo mais, eu falei, eu tenho aqui um diário que poderia ser compartilhado com o leitor, e perceber quais foram os meus passos, né, para chegar a esse livro. E aí eu fiz o diário do livro, acompanhando o livro. E também assim, né, para que o leitor também depois pudesse perceber, mas que ponto do poema primeiro dialoga com o poema segundo, e que ponto do poema segundo dialoga com o poema terceiro. Eu fui pegando os trechos do poema e fazendo em forma de árvore também, né, poética, né, uma árvore genealógica da poesia, né, ligando de um poema a outro, né, até o poema que está no final. E aí, então, assim, basicamente, né, do ponto de vista estético, essa é a pegada de Folha Solta. E tem alguma, você já explicou, mas tem algum quê assim, de inspiração no Whitman? Folhas da Helga? Sim, tem. Né? Em primeiro lugar, assim, é todo o conceito do Whitman. O Whitman é bem marcante na sua obra, né? Assim, não os poemas, mas esse conceito a figura dele. De poesia, né? Do Whitman é muito marcante. Né? Exatamente, talvez por ele não ser um poeta que considerasse a obra pronta e acabada. Acho que a primeira coisa é isso, né? Ele se pôs a mexer na obra a vida inteira. Tanto é que há diversas edições do Folhas da Helga, e uma é diferente da outra, porque ele mexeu nos poemas, ele acrescentou poemas novos. Então ele trabalhava de fato com o conceito da obra aberta. Antes do Humberto Eco. Antes do Humberto Eco, exatamente. Antes do Humberto Eco. Então, enquanto o autor está vivo, a obra está viva para ser mexida. Eu acho isso muito bacana. Né? E o Whitman trabalhou bem com esse conceito. Uma das influências é essa. E a outra é o ideário mesmo. O Whitman foi romântico, né, no verdadeiro sentido da palavra, porque a gente toma muito hoje o romantismo como aquela coisa do amor entre duas pessoas e tal, né? E o romântico não é isso. O romântico é o libertário. Né? O romântico é o libertário. Então, o Whitman ele foi libertário nas formas, no conteúdo político, na ideia de democracia. Essa democracia amorfa, né, não diria nem amorfa, mas hoje é assim, né, deformada, que a gente tem nos Estados Unidos hoje, e hoje ainda mais com o atual presidente, né, não tem a ver com o ideário, né, da democracia lá no século XIX, XVIII. E o ideário até sexual, né? Sexual. No caso do Whitman, sim, ele inclusive, né, era um homossexual assumido, mas ele tratava a mulher, né, como uma irmã, como uma igual, né, numa época em que a mulher não tinha sequer o direito ao voto. Então, ele tinha um respeito pela figura do ser humano, independentemente de sexo, de raça, do que fosse, né, como algo de muita superioridade, de muita afirmação e de muita igualdade entre todos. Né. E olhando assim, parece até ser espiritual, mas a questão dele não era, né, só espiritual, era a questão de respeito e tudo era semelhante. Tudo era semelhante. E esse deveria ser, né, o verdadeiro papel da nação americana. Né? Então, que até quando o Allen Ginsberg, né, escreve um poema chamado Supermercado na Califórnia, é uma conversa dele imaginária com o Walt Whitman. Né? E ele fala exatamente isso, né? Onde é que foi parar a tua América? Né? Que é isso, o Whitman e toda aquela geração sobrou uma América, né, diferente da geração supermercado, consumista e tudo mais. Então, César, aí a gente chega no verso em voz
Aí, aqui, a gente une tudo, né? Antologia sonora. Antologia sonora. Né? E aí a ideia foi exatamente essa, pegar os meus 7 primeiros livros, selecionar mesmo, que fosse mais sonoro, e gravar. E hoje em dia, né, com toda a tecnologia, hoje é um computadorzinho desses aqui, né, qual eu olho agora, né, você coloca um programa, você pode reproduzir uma mesa de gravação com infinitos recursos a mais do que os Beatles tinham para gravar suas obras-primas. Né? E tem um projeto gráfico também muito bonito, né? Isso feito pela Soraya Lyubichenko. Não sei se vai sair, mas cada poema foi tratado de uma forma. Isso. Tem um contexto. Um designer. Da mesma forma que cada poema tem uma voz, e ele foi tratado sonoramente, né, daquela forma, né? Então, na hora de colocar o poema impresso, também a moça, a artista plástica, no caso, né, a Soraya Lyubichenko, ela teve essa sensibilidade de falar, não, vamos fazer cada poema que ele traz em si. Né? Tá? E aí, claro, depois isso também se une, né, harmonicamente ao todo do livro, mas pensar nisso, o que é esta composição, né? Como é que eu vou compor, né, a parte visual deste poema. Né? Então, foi feito muito assim, o que me agradou bastante. Né? Eu gosto de trabalhos feitos dessa forma. E tem um poema? Tem vários. Então, diz aí pra gente. Deixa eu ver. Pensar no Ferrovia, pode ser? Ferrovia. Então, é bom dormir com o trem em movimento. Os pensamentos vão, virando os sonhos vão, de um vagão a outro vão, multiplicando imagens vão, cenários se locomovendo vão, paisagens passadas vão, tingindo as ilusões vão, tangendo os trilhos. Tudo que eu quis ser na infância não fui. Lugares a que jurei a ida não fui. O que parecia certo não foi. O que se prometia engano não foi. O que anunciava a vinda não foi. O que se pintava belo não foi. O que já se partia não foi. São rostos que se aglomeram na próxima estação. Futuros antigos, velhos, de novo amigos. Tudo que de mim traziam em vão, sei que nada foi. E esse livro é de que ano? Ele é de 2013. 2013. E foi trabalhoso. Comecei a trabalhar nele em 2008. E aí tem aquelas histórias trágicas. Assim, né? Eu fiz um trabalho um amigo assim maravilhoso, cara, o André Mola. Né? Então o cara é músico e tal. E ele, assim, ele havia comprado programas de gravação, né? E ele queria aprender a mexer com o material. Né? Então, eu, ao mesmo tempo, assim, fui cobaia para ele, mas ele também, né, foi meu estúdio, né, móvel o tempo todo. Assim, né? Então, e nós fizemos muitas coisas inusitadas, né? Tipo levar o material de gravação para o banheiro para criar barulho d'água, né? Num programa chamado. Estou bom aqui, Estação das Chuvas. Né? Então, assim. Então, algo assim, vamos pegar a fresta de uma janela aberta para que o barulho de ventania. Sabe? Então fizemos muito artesanato. Os mutantes faziam, vestido a caráter, então. Veio, vestido a caráter. Era comum na época dos mutantes também, né? Fazer, por exemplo, o som da bateria no banheiro. Né? Para pegar acústica, o eco, aquele negócio todo. Então, na falta de equipamentos, né, as pessoas tinham que ser inventivas. Então, isso é muito bacana. E aí, é claro, como nós gostamos de toda essa geração, muita coisa você pensava, poxa, aqui, se eu for ao banheiro e fizer tal coisa, eu vou conseguir esse som. Então a gente tinha que fazer, se eu abrir a janela aqui, eu vou conseguir tal som. E fizemos isso assim, algumas vezes. Tal.
Mas o que acontece? Né? O André estava aprendendo a mexer com material ainda, por 2 vezes nós perdemos tudo o que tínhamos lá. Né? E assim, imagina esse ritmo de vida. Né? Eu lecionando pra caramba, o André, o corre dele de vida de música, que é dar aula de música, toca na noite, não sei o que. Nós, literalmente, assim, né? Nós pegávamos as brechas que nós tínhamos, né? Das agendas de anos para ir gravando. Então, começamos em 2008 e terminamos em 2012 de fazer as gravações. Né? E claro, fazendo tudo também assim, muito no detalhe. Né? Então, assim, poxa, ó, tal coisa cairia bem uma viola caipira. Vamos chamar o Milton, mas vamos chamar o Milton. Assim, era aquela coisa, esperar o dia que o Milton pudesse então, colocar a viola e tal, fazer aquela gravação. Né? Aí é o mesmo com o Bião no baixo, com o Milton na gaita, assim, nós fazendo. E então, nesse interim, teve a sua viagem ao México. Foi exatamente no meio disso tudo, né? Hoje, né, há um movimento grande, né, de lusofonia, né? Então, que traduzindo assim, né, nessa ação cultural que é feita, é levar a língua portuguesa a outros povos que não falam. E aí um ex-aluno lá da Universidade de Guarulhos, ele passou um tempo no Timor-Leste fazendo esse trabalho. No caso do Timor-Leste, tinha um componente político forte. Né? O Timor-Leste havia se libertado e queria afirmar-se com a língua portuguesa para não ser a língua dos antigos colonizadores. Né? Então, ali, no caso do Timor-Leste, uma coisa de afirmação política bonita, né? Bacana. E aí, esse rapaz, depois ele ficou assim, né, bem visto pelo Itamaraty, por esse trabalho feito no Timor-Leste, e ele foi enviado e foi convidado a trabalhar lá no México. Né? E no México ele fez seu mestrado, fez seu doutorado, tudo, né? E ligado a 2 das maiores universidades de lá, que é o Instituto Politécnico Nacional e a UNAM. E uma vez lá tem a Casa do Brasil no México, toda uma coisa assim. Ele resolveu fazer uma primeira semana de cultura brasileira no México. Aí convidou algumas pessoas para falar, né, de cultura brasileira e me convidou para falar de poesia. Então eu me vi diante de uma plateia de universitários mexicanos que estudavam português, portanto poderia falar poesia e poderia, né, palestrar em português para eles, né? E assim, um ambiente extremamente receptivo. Assim, eu gostei muito do México, eu gostei muito do povo, da cultura. Né? Foi uma viagem assim, fantástica e ao mesmo tempo assim, que agregou, né, um valor artístico também. Porque, não é pouca coisa você ir até lá, né, e falar num ambiente de 2 grandes universidades. A UNAM é a maior universidade da América Latina. Ainda mais o México, né, que é um país fenomenal, né, culturalmente, politicamente, apesar de todo o contexto ali, político. Quando eu estive lá, eles estavam comemorando, né, exatamente o Zapata. Né? Então foi bacana. Eles têm conheci a casa de Frida Kahlo, que é um negócio também assim, a presença da Frida no México é uma coisa muito interessante. Né? A forma como eles encaram a morte também é muito bacana. Né? Eles quase que carnavalizam a morte. Né? Então, é algo muito interessante. E, por outro lado, assim, que me chama a atenção, né? Se no Brasil a afirmação do negro é uma realidade, né? A afirmação do índio já não é. E no México, a valorização das culturas indígenas é muito superior ao que nós fazemos aqui. Entendeu? Então, foi algo assim que também me tocou, que me sensibilizou e que quando a pauta para isso, eu gosto de falar disso, porque eu acho que nós precisamos fazer mais pela cultura indígena. Com certeza. A gente tem sempre a aprender, né? Sempre. E aí a gente chega no seu mais novo lançamento, Dicionírico. Prosa, poesia e riso de A a Z. Que nome assim. E aqui já teve uma mudança, né? Você saiu do campo da poesia e começa a se arriscar mais em outras áreas, né? Da prosa. Conta aí pra gente.
também tem um trabalho gráfico muito bonito. O Dicionírico é um projeto antigo também. Eu sempre escrevi prosa, mas não publicava minha prosa. Então, publicamente, eu acabei criando uma imagem de poeta, como se a minha prosa não existisse, eu não a exercitasse. Mas, assim, desde a década de 80, eu escrevia contos, escrevia crônicas e tal. E sempre fui fã de humor. Né? Então, não dá nem para perceber. Não, sim. Te conhece, não dá para perceber. Eu sou muito sincero. Mas eu sei assim que eu lia semanalmente, né, colunas. Olha, ele é engraçadinho. Né? Colunas do Igor Fernandes. Né? Sempre adorei o diálogo. E na década de 80, né, de 1980, como diria o professor, ou 80, como diria o professor Pasquale, né, eu descobri livros que o Woody tinha escrito também. Então, eu comecei, né, a ler as obras do Woody Allen. Já tinha feito alguns mergulhos na obra de Paulo Leminski. Então, a coisa assim, do humor, do despojamento, sempre me atraiu muito. Monty Python, né, no cinema e tal. Sempre gostei demais de tudo isso. Né? E aí eu comecei a escrever os meus próprios textos, assim, com essa leveza, com essa pegada de humor, mas imaginando assim, que publicar aquilo no meio de um livro de poesia não ia ter coisa alguma a ver. Né? Então, o que melhor seria ir separando esse material e depois eu veria. Assim, né? Eu sempre chamava do meu livro de besteiras. Né? Então, até em casa eu falava, olha, esse aqui é um livro de besteiras, esse aqui é um livro de bobeira. Né? Então, ia separando. Aí, quando eu estava fazendo o Folhas Soltas, me veio essa ideia assim, de como alinhar vários textos, né, de bobeiras. E aí veio a ideia do dicionário, que era o quê? Né? Um dicionário feito, né, claro, na ordem alfabética, né, mas com esse dado do mundo dos sonhos, do mundo do nonsense, do absurdo, que é o que esses textos têm em comum. Né? Então, todos os textos trazem assim, uma pegada mais leve, mais bem-humorada, tal, né? Mesmo quando é poesia, porque tem os poemas mais satíricos ali também, mas sempre aquele poema, né, voltado ao humor. Né? E aí fui montando o livro assim, a única ordem dele é a ordem alfabética, no mais ele é indisciplina, ele é desordem, é para ser isso mesmo. Essas besteirinhas, né, tipo assim, né, pomares, né? Adão e Eva cometeram o pecado original. Tudo que se seguiu depois foi plágio. E ele é tão engraçadinho que o prefácio não abre o livro, né? O prefácio está no meio. Está no meio do livro e é um interfácio. É um interfácio. Ele não é nem pré nem pós, está no meio, é interfácio. Né? E aí chamei um amigo nosso para escrever, né, que é um sujeito também que conta as melhores piadas sempre, né, que é o Wilton. Né? Então, o Wilton é assim, cara, às vezes uma piada que eu ou você contendo, ninguém vai rir. Mas quando ele conta, né, ele já tem um jeito que é tão engraçado que as pessoas começam a rir antes. Né? É um sujeito assim, que tinha, né, que tem muito a ver com a cara desse cara. Né? Eu falei, bom, se tem alguém que fazer o interfácio aqui, esse alguém é o Wilton. Né? Pessoa ideal. A gente está chegando ao final, César. Conta um pouquinho para a gente do Tragos e Papos, que é um projeto aí que você está encabeçando. Como que... Eu não estou encabeçando, eu estou intermeiando. Né? Porque, na verdade, somos 5 pessoas hoje. Né? Você é uma das pessoas, né, que organiza o evento. Né? A Aline Araújo é outra pessoa, artista plástica e tal. O Érico Marim, que, né, possivelmente, quando este vídeo for ao ar, ele já estará comigo no novo. Né? Tal. A Janete Fontes, que é romancista, né? É a nossa representante na prosa, né? E eu. Né? Então nós fazemos um encontro que começou assim, para ser uma espécie de happy hour, né? Na última sexta-feira de cada mês. Com esse nome, Tragos e Papos, Universo Prosa. E a ideia é simplesmente o quê? Reunir pessoas em torno de uma mesa, com bebida, com petiscos e tal, e tratar a literatura da maneira mais informal possível, né? Trazê-la para o ambiente do bate-papo, da conversa de bar, que talvez seja o melhor ambiente. Sim, é o ambiente, né,
de onde nascem, né, as melhores ideias, os melhores poemas, os melhores escritos, né, e é justo que volte para lá, né, para celebrar, né, a poesia, a palavra literária, a arte. Né. Então, o encontro é esse, e acontece na Livraria Nobel, que fica ali na Avenida Salgado Filho, número 1453, pertinho do Bosque Maia, né, em Guarulhos, né? Em Guarulhos. Então, tem um supermercado extra, né, que tem convênio com a livraria, então estacionamento não tem custo algum. Então, se alguém que estiver assistindo esse vídeo fala assim, poxa, última sexta-feira de cada mês, às 19 horas, vou lá. Então, está com Mas é muito bem-vindo. Será sempre muito bem-vindo, né? E é um ambiente, não tem inscrição, não tem nada, a pessoa está ali sentada conosco, a hora que ela resolve dar um pitaco, que quer falar algo, ela fala, não tem nenhum tipo de censura. Né? É isso. E a gente já está há 2 anos. 2 anos. Começamos em 2015, né? Atravessamos todo o ano de 2016 e cá estamos agora. Né? Perdemos, né, neste intervalo de tempo aí o Nelson Natalino, que foi um dos fundadores desse nosso boteco também. Né? Mas eu acho que fizemos bem em continuar, porque, né, esteja onde estiver, eu tenho certeza que o Natalino gostaria que nós estivéssemos juntos. Né? Estamos. Vamos falar dos infantis. Além dos seus livros de poesia do seu lírico, você tem os infantis. Folhas de Sabão. Folhas de Sabão. Né, também. Adequadamente redondo. Isso. Projeto gráfico muito bonito. Desenhos do Lino José de Barros. E 3 acordes, que são 3 poemas histórias também para crianças. Também com os desenhos do Lino? Também com desenhos do Lino. A gente às vezes fala de balada, né? Como se fosse essa saída que a gente dá na sexta-feira à noite. Né? Vou para a balada. Ou ainda balada, como se fosse a música mais quietinha, né, do repertório de uma banda. Né? Então eles fizeram vários rocks pesados em uma balada, como se fosse a canção mais lenta. Né? E na verdade a balada é um poema histórico. Então, é um gênero. É um gênero literário. Né? Então a balada é um poema histórico, um poema narrativo. Né? E esses livros infantis nada mais são do que poemas narrativos. Então, são poemas narrativos, né, voltados mais para o universo infantil. Né? Mas são poemas narrativos. Né? Então, no caso do Folhas de Sabão, retomando um pouco, né, aquelas nossas brincadeiras de infância, né? Até que me chamou a atenção para escrever Folhas de Sabão foi que, andando no centro velho de São Paulo, né, eu vi um camelô soprando daqueles passarinhos que soltam Folhas de Sabão. Tá? E fiquei pensando, caramba, né? Quando a gente era criança não era nada disso. Né? Era aí que morávamos lá na nossa vilazinha, sempre tinha aqueles terrenos sem casas construídas, ali nascia mato, nascia mamona. Né? Aí nós fazíamos o quê? Né? Nos dias de guerra, as bolinhas de mamona, né? Jogávamos no cabelo, aquela coisa toda. Né? Usava aquela folha larga como escudo. Assim. E aí, nos dias de paz, né, nós cortávamos o talo dessa folhona, né? O talinho ele é oco. Né, e ele formava um canudo. E quando eu era criança, canudinho, né, de refrigerante era coisa que a gente só via em dia de festa. Né, não era um componente do nosso dia a dia. Né? Então, se a gente quisesse brincar de bolha, não ia ter canudinho em casa, mas nem nunca. Né? A gente cortava o cano da mamadeira e ia brincar, pegando muitas vezes uma latinha de massa de tomate que a mãe já tivesse usado, lavava aquilo e tal, e soltava bolha de sabão. Aí, lembrando disso, eu escrevi a história, né, de 2 bolhas que nasceram gêmeas, né? Geminais também era um negócio que a gente conseguia soltar bolhas geminadas assim, né? E o dia que o vento soprou, essas 2 bolhas se separaram. Né? E aí a história do livro é contar um pouco, né, o trajeto dessas 2 bolhas até que elas pudessem se encontrar. Né? E o 3 acordes são 3 histórias, né, diferentes. A primeira história é a história de um flautista que cai num mundo saturado pela tecnologia, né? E ele, né, dono do seu ar, da sua liberdade, né, só precisava da flauta e do ar dos seus pulmões para fazer música. Né, num mundo que está cheio de correntes, de cordas, de fios, né, em que as pessoas não conseguem se libertar. Então,
um pouco a história dele transitando por esse meio. Esse é um dos seus poemas que eu mais gosto. Você pode... Conta pra gente as outras duas histórias, rapidamente, e encerra. Tá legal. Pode ser? Pode ser. Então, assim, a segunda história é a história do crescimento de uma pessoa. Né? Então, é engraçado isso também, né? Mas pode verificar. Na educação isso acontece muito. Né? Tudo que é voltado para a criança é colorido, é cheio de imagens. Quando você cresce, vão tirando aos poucos as suas cores, as ilustrações dos livros, e você fica mergulhado num mundo de preto, branco, cinza, né? Como se tudo fosse de ser necessariamente espesso, duro, como o André Breton falava isso. Né? O ser humano é desmamado cedo demais do maravilhoso. É necessário contar contos de fadas para os adultos. Né? Então, assim, isso sempre mexeu muito comigo. Né? Por que não colorir o mundo do adulto? Então, a segunda história fala um pouco disso, né? De como é que você vai, né, descobrindo cores maravilhosas. Quando você se torna adulto, você mergulha no mundo de contas, de banco, de telefone, de não sei o quê, e perde toda a sua cor. Né? Então, é a reconquista da cor, né, na vida adulta. Né? E a terceira história? E a terceira história é um poeminha absurdo, né, também, totalmente nonsense, assim, contando a história de insetos. Né? Que, por exemplo, que as primeiras habitantes de Metrópolis foram as abelhas. Então, aí, assim, eu vou contando a história dos insetos, né, para terminar com a cigarra, né, que canta em estações de metrô. Né? E a cigarra, voltando para casa dos seus trocados, vai dizendo: viver de arte, memória. E então você? Eu fiquei devendo dois, né? Dois. Um do Dicionírico e outro aqui. Tá certo. Então vamos lá. Qual que você quer primeiro? Do Dicionírico a gente encerra. Não concordo. Bom, vocês não estão vendo o Fabiano, mas ele está ali. Eu vou contar essa história aqui para o Fabiano também. Né? Eu nasci na década de 60, né, do século XX. E foi uma década muito interessante porque trouxe, né, 1000 revoluções culturais, né, o movimento hippie, os movimentos sociais pelas igualdades raciais e tal. E no meio daquilo tudo, eu me lembro assim, que sonhava-se muito com o ano 2000. Parecia que o ano 2000 era assim, a fronteira para um novo tempo, para um novo estágio, né, da humanidade, em que tudo seria mais fácil, o ser humano não trabalharia, a tecnologia seria abundante a serviço de todos e tal. Né? Então, imaginava-se mesmo que era o limiar, né? O ano 2000 era o limiar de um novo tempo, de uma nova era, esse negócio todo. E aí havia, né, na televisão muitos seriados que falavam desse futuro. Né? Então tinha desde Perdidos no Espaço, né, que era então uma família toda que viajava para o espaço, tal, em busca de novas civilizações, tal, como Jornada nas Estrelas, que tinha um conceito científico bem mais apurado, né, muito mais substância, tal, mais na linha do Asimov, né, coisa assim. E por fim, né, assim, imaginava-se sempre um futuro, né, muito melhor, né, com muita tecnologia. Talvez o grande símbolo disso sejam os Jetsons, né, aquele desenho animado da Hanna-Barbera, né, que as pessoas imaginavam o quê? Né, que era um mundo automático, bastava você apertar um botão, estava aqui a comida, né, estava tudo muito, né, prático. E estamos em 2017 e eu não vi tanta mudança assim. Né? Eu escrevi para o Dicionírico, né, uma carta aos Jetsons. E era essa. O século XXI já caminhou um e outros passos. E os homens do meu tempo ainda fazem a barba. Quando não, andam barbados. As mulheres ainda usam saias e sonham uma vida mais velha. Nossos automóveis ainda queimam combustível, movem-se no chão, dependem da força, do atrito, poluem e ainda fazem ruído. Motor que ronca não dorme. A comida só aparece em nossos fornos se alguém a coloca lá. É necessário que alguém plante os grãos, as folhas, que alguém as colha. Nosso santo suor lave a terra
e prepara o prato do dia seguinte. Temos tubos de ensaios, namoros virtuais, transações eletrônicas, mas nossas crianças ainda nascem porque fazemos Vai. Obrigado, César, por um brinde à sua poesia. a nossa. E vida longa ao Sala de Leitura. Com certeza. Muitos poetas, muitos prosadores, muitos dramaturgos passem por esse sofá. Eu gostei muito do papo. Obrigado mesmo. Obrigado. E você de casa, não esqueça, se gostou do papo, gostou do César, gostou dos poemas, dá o curtir, se inscreva no canal, divulgue o vídeo. Divulgando o vídeo, você ajuda a divulgar não só o trabalho da gente, mas a poesia em si. Muito obrigado. Cordas. Ele havia caído, meio sem saber, no meio daquele mundo, apenas com uma flauta nas mãos. E como seguir assim tão só, entoando suas canções na flauta que empunhava? Precisava de um amigo. Saiu caminhando e logo ouviu ruídos estridentes. Um menino, como ele, tocava guitarra, rangia os dentes e rimava fúria e mansidão, loucura e compenetração, contorções atormentadas de serpente e voos leves de gaivota. O flautista ficou surpreso e admirado com tudo que viu e ouviu e convidou um novo amigo para seguir com ele, tocando os pés no mundo e tocando um mundo de canções com canções. O guitarrista aceitou e saíram, mas andaram poucos metros assim tocando e não puderam mais prosseguir. As maravilhas daquela guitarra estavam presas a um fio na tomada e o menino ficou por ali. O flautista, novamente só, seguiu o sol até encontrar a lua. E na banda de lá da terra, uma seresta estranha unia uma banda unida de sax, piano, baixo, bateria, guitarra, violinos e tanta coisa que seus olhos brilharam. Um segundo olhar, porém, apagaria o primeiro. Olhou à volta daqueles meninos e viu. Estavam todos atados a fios. Não poderiam sair de lá. E lá se foi o flautista andarilho, fazendo sua trilha, sentindo-se ilha à beira do céu. Entretanto, outra surpresa o tocou. Um trompetista, sem fios, tocava sons sintéticos em seu trompete também sintético plástico. Tons agudos, mas não tanto. Outros graves, mas não tanto. Um tanto esquisito, porém solto. Parecia ser o parceiro ideal. E ideal foi por alguns dias, os dias que assim tocaram. Mas o trompetista, a cada dia, ia ficando fraco. 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 A bateria acabou. Ele tinha de voltar para repor. Nunca poderia ir para muito longe, onde não houvesse shoppings, luzes, lojas. Não havia outro modo. Somente as correntes do vento moviam cordas. E ele, pendurando-se em uma e em outra, de uma a outra, foi-se embora. Primoroso e primitivo aos olhos do mundo.